Nós te glorificamos, nós te exaltamos, te damos graças por hoje ser domingo, te damos graças pela igreja reunida, te damos graças, Senhor, pelo culto, te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser, com as nossas forças, te bendizemos e te glorificamos. Temos prazer em estar cultuando ao teu nome. Temos o prazer, Senhor, de cultuar o teu nome. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus. Louvamos ao Senhor por seu infinito amor, por sua infinita graça. Graças a Deus hoje é domingo e graças a Deus vocês estão aqui. E hoje eu quero começar algo que vem há muitos anos, no coração, que é a exposição, a nossa jornada em Provérbios. Uma obra de toda a vida e que pela primeira vez eu vou fazer uma exposição do livro de Provérbios, espero que inteira, E Provérbios é sensacional, e por isso eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 1. Eu dei lá nos grupos, como tema a leitura de Provérbios, capítulo 1, antecedendo aos domingos, durante a semana. Então, assim, meus irmãos, gostaria que vocês lessem, todo o capítulo 1 de Provérbios, semanalmente. Isso aqui dá para ler todos os dias. São 33 versículos, 33 versos, e que eu gostaria que vocês fossem lendo e aprimorando a leitura todos os dias ou semanalmente, para a gente chegar no culto e termos o texto na mente. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro grande, é um livro bem extenso. É um livro que ele tem aqui 31 capítulos. Ele teria de Salomão 28 capítulos, mais 2, um do rei Agur, e Lemuel. Então Provérbios foi escrito na época antiga de Israel, mais ou menos ano 900 e meados do século do 10º século, antes de Cristo. Então é algo muito antigo mesmo. Para a gente comparar em datas, 1000 anos antes de Cristo, ou 900 anos antes de Cristo, 950 anos antes de Cristo, na história, ou no paralelo, não histórico, mas até mesmo mitológico, na época que se conta, por exemplo, a Guerra de Troia. É um tempo muito, muito para trás, muito longe mesmo, que quase 400 anos antes, por exemplo, do rei Nabucodonosor. É um tempo que a gente não consegue medir o tempo de Davi, em termos de andar para trás na história. Por exemplo, a China praticamente não tinha ainda o império, não tinha ainda a cultura chinesa, recém estava começando as primeiras dinastias. A Grécia ainda eram cidades, estados não existia ainda. Roma não havia sido fundada ainda, porque Roma só foi fundada lá pelo ano 730 a.C., pelos famosos gêmeos, Rômulo e Remo. Então é um tempo muito antigo, mas a gente vai ver que é um texto extremamente atual, o livro de Provérbios. Por quê? Qual foi a finalidade do livro de Provérbios? O que significa o livro de Provérbios? Se vocês prestarem atenção, o livro de Provérbios nada mais é do que um pai ensinando um filho que estava para casar. O livro de Provérbios é um pai ensinando um filho dos 10, mais ou menos, aos 20 anos, preparando ele para um casamento, preparando ele para ser um pai de família, preparando ele para ser alguém, que fosse, ou queria ter influência na sociedade, na cidade. Então, o livro de Provérbios, eu sempre digo, é a melhor maneira de instruir os nossos filhos. Se alguém me perguntar que livro
tu e Adri usaram para ensinar os filhos? A gente vai dizer nenhum, a não ser o livro de Provérbios. Porque Provérbios, meus irmãos, é esse ensino. Tanto que vocês vão ouvir, né, filho meu, o tempo todo aqui em Provérbios. Filho meu, ouça o ensino do teu pai e ouça e segue a instrução da tua mãe. Então o livro de Provérbios é um pai e uma mãe ensinando um filho. Desde a infância, porque lá na época, a infância, ela durava mais ou menos até os 20 anos. Né? No mundo antigo, a infância era mais ou menos até os 20 anos. Tanto que o rapaz poderia casar a partir dos 25 a 30, geralmente era 30 anos que ele poderia ir para o exército. Até então ele tinha que cuidar da mãe e do pai. E o pai cuidar dele também, e ser ensinado. Então geralmente em Israel, o rapaz ele podia casar a partir dos 30 anos, ele era um cidadão a partir dos 30 anos. Já a menina não, a menina a partir dos 12, 13 anos ela já era uma cidadã, ela já ia para o mundo, ela já podia casar, já podia ter filhos. No momento que ela poderia ter filhos, ela já era incluída na sociedade, né, a menina. Por isso que se supõe, por exemplo, que José e Maria, né, ele teria 30, 40 ou até 50 anos e Maria uns 12 anos mais ou menos quando recebeu o chamado, né, de ser chamada de bem-aventurada para ter, né, o menino Jesus, entre 12 a 15 anos no máximo. A menina não ficava depois dos 15 anos sem casar, de jeito nenhum, ela casava entre 12 a 15 anos. Então, meus irmãos, mas o rapaz não, ele era considerado imaturo e criança, né, antes dos 30. A menina com 12 já era considerada madura para casar. O rapaz não, o rapaz até os 20 e poucos era um imaturo, era um menino, né, ele não tinha condições de casar. E se vocês forem ver, se vocês analisar a cultura da humanidade, até mais ou menos o século XVI, XVII, por aí era assim. Era assim, o menino tinha que esperar uma idade para casar. E em todas as culturas era assim, em todas as culturas. Tanto que até os anos 70, por aí, os anos 80, as idades eram consideradas mais ou menos infância de 0 a 15, juventude dos 15 aos 30 e depois adulto. A adolescência foi inventada pouco depois, né? Os adolescentes aí com voz, com direitos, com moda, com cultura própria, é algo bem recente mesmo, de coisa de 30, 40 anos mais ou menos. Eu lembro, eu já sou de uma geração um pouco passada, né? Já estou com 57 anos e eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu era considerado uma criança, um menino, não podia, né? Não tinha esse negócio que tem na TV, né? Não tinha. A partir dos anos 80, a cultura mudou totalmente, então passou-se a oferecer uma cultura para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. E hoje está sendo oferecida uma cultura também para os idosos, né? Uma cultura assim liberal, uma cultura tudo para frente. Irmãos, Provérbios então é esse livro, o ensino aos filhos, dos pais aos filhos. Eu quero ler hoje do verso 1 ao 4 para a gente começar então essa exposição, né? Provérbios do capítulo, aliás, do verso 1 até o verso 4. Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ou bom senso. Irmãos, então meu primeiro sermão vai ser o propósito do livro de Provérbios. E o propósito do livro de Provérbios é ensinar os filhos sobre a vida. Este é o propósito do livro de Provérbios, ensinar os filhos sobre a vida. Mas preste atenção nisso que eu vou falar para vocês agora como a principal ideia que eu vou transmitir para vocês durante toda esta jornada. O livro de Provérbios
é então este ensino dos pais aos filhos, e ao ensinar os filhos, os pais avaliam o próprio modo de vida em que vivem. Ao ensinar os filhos, os pais avaliam o próprio modo de vida em que vivem. Quando eles estão ensinando os filhos sobre a vida, eles fazem um inventário. E eles pensam, mas nem tudo que eu estou ensinando eu tive a oportunidade de viver. Nem tudo que eu estou dizendo para os meus filhos não fazer, eu não fiz. E ao mesmo tempo, nem tudo que eu estou dizendo para os filhos fazerem, eu fiz. Nem todo o comportamento que eu aprovo dos filhos, eu pratiquei. E nem todo o comportamento que eu desaprovo dos filhos, eu deixei de praticar. Então, pais extremamente pecadores que estão ensinando filhos no caminho da vida, da virtude e da santificação. Então, ao ensinar os filhos, os pais avaliam o próprio modo de vida em que vivem. E o livro de Provérbios, então, é um ensino sobre a vida. Um pai ensinando um filho que tem entre 10 e 15 anos, ensinando sobre a forma de vida baseado na lei de Deus. Porque o livro de Provérbios nada mais é do que uma explicação da lei de Deus. Uma explicação dos 10 mandamentos. Um pai ensinando na prática como viver os mandamentos do Senhor. E no livro de Provérbios há sempre um contraste entre a vida vivida de maneira sábia e a vida vivida sem noção, né? O que a gente chamaria a vida louca, Provérbios chama de loucura. A vida na loucura e não na sabedoria. E Provérbios, ao usar o termo sabedoria, porque nós vamos ter esse contraste, sabedoria e loucura, Provérbios inteiro. Então, Provérbios, ao usar o tema sabedoria, também invoca a sabedoria divina que se manifesta por meio da pessoa, né, do verbo divino, que é Cristo. E ele não apenas é a fonte de sabedoria, como também veio ao mundo e aplicou essa sabedoria. Ele aplicou esta vida sábia na própria vida. Então, Provérbios, ele tem o ápice, né, do livro, no capítulo 8, ponto alto, onde ele diz que a sabedoria existe antes da fundação do mundo, e a sabedoria fundou o mundo. E quando Jesus veio, meus irmãos, ele vive essa sabedoria toda, essa vida ensinada por Provérbios, ela foi vivida plenamente por Jesus. A gente pode dizer que seria impossível viver 100% Provérbios. Seria impossível, porque é uma vida perfeita, eticamente perfeita, moralmente perfeita e espiritualmente perfeita. Porém, a questão não é o 100%, mas sim o aplicar na vida. Aplicar na vida é 100%. Ainda agora a Jô estava dizendo que não ficou perfeito aqui, eu disse, mas depois de tanta luta, está perfeito, né? Ficou meio torto, tá? Mas depois de tanta luta ficou perfeito. Esse é o perfeito, é o melhor que a gente pode alcançar, né? Isso é perfeição. E outro dia a Cami define muito bem o que é perfeição. Outro dia eu fiz um arroz, né? E ela disse, isso aqui não é um arroz, isso aqui é uma perfeição, né? Então eu fiquei tão convencido, né, que agora eu tenho que divulgar o meu arroz, que a Cami acha uma perfeição. Então, meus irmãos, a grande questão é essa. Então eu quero hoje, meus irmãos, em 4 proposições, apresentar para vocês as finalidades do livro de Provérbios. Primeiro, a primeira finalidade de Provérbios é que o sujeito saiba que é um modo de vida que é vivida com sabedoria. Verso 2, para aprender a sabedoria e o ensino. Esse é o propósito, para aprender a sabedoria e o ensino. Que o sujeito saiba que há um modo de vida que é vivido com sabedoria. Mas o que é a sabedoria? O que é a sabedoria em Provérbios? A sabedoria em Provérbios é a capacidade de fazer as melhores escolhas. Esta é a sabedoria de Provérbios. Ela não é uma sabedoria teórica, mas em Provérbios ela é uma sabedoria prática. A sabedoria é a capacidade de fazer as melhores escolhas. É o ensino, né, que capacita a pessoa a se disciplinar, treinar a mente, treinar a mentalidade, viver a sua vida. Então, em Provérbios, sabedoria
né, não é um conhecimento teórico. Nós vamos ver que é um outro conceito que Provérbios traz. Mas, biblicamente falando, sabedoria é aplicar, é saber fazer as melhores escolhas da vida. E nesse sentido, né, antes dos gregos, era exatamente isso que todos os mestres ensinavam como sabedoria, é saber fazer escolhas. E se a gente for ver na Bíblia isso, se a gente for ver na China, em Lao Tse é isso, em Confúcio é isso, em tantos outros mestres era isso, era saber fazer escolhas. Né? Por exemplo, como se mostra sabedoria? Eles dizem o seguinte: a gente pode ter conhecimento da vida, a gente pode ter o conhecimento do certo e errado, a gente pode ter os conhecimentos infinitos a respeito de tudo, mas nós só vamos demonstrar que somos sábios se a gente conseguir fazer as melhores escolhas, escolher o bem, escolher o que é bom, mas acima de tudo escolher o bem, por isso escolher a Deus. Não apenas saber, mas saber escolher. O bem é Deus, o bem maior é Deus, mas a gente sabe escolher isso, a gente sabe escolher fazer a vontade de Deus, a gente sabe escolher obedecer os mandamentos. Então a primeira finalidade de Provérbios é ensinar ao sujeito que existe uma vida sábia, um modo de vida que é sábio. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda finalidade de Provérbios é que o sujeito saiba como colocar em prática este modo de vida com sabedoria, e isso é sabedoria. Isso é ser inteligente, na verdade, como o verso 2, a parte B diz, para entender as palavras de inteligência. A palavra inteligência aqui, bina, ela tem o sentido de discernimento, de saber o que é bom, de saber o que é bem, de saber o que é o bem, de saber o que é correto. Porque nem tudo que para nós é bom faz bem. Para nós pode ser bom, uma sensação boa. Uma bebida boa, uma comida boa, às vezes não faz bem para nós. Então a gente precisa discernir o bom e o bem. Aquilo que é bom, porque o bem é o bom, né, verdadeiro. Eu sempre digo o seguinte, que existe a vontade de Deus e existe o maligno. Se Deus faz o mal, e Deus faz o mal também, é para o bem, é para o nosso bem. Por exemplo, uma correção não é uma coisa boa na hora para a pessoa, mas é para o bem. Agora, se algum dia o diabo, por exemplo, fizer alguma coisa boa, é para o mal, não é para o bem, é para o mal. Então o mal de Deus é bem, mas o bom do diabo é mal, sempre é mal. Então a inteligência é saber escolher o bem, não apenas o que para nós é bom. Então a pessoa, né, ela vai discernir o que é bom, o que é correto, isso é inteligência, essa é a finalidade, que o sujeito saiba como colocar em prática este modo de vida com sabedoria. Ele precisa ter sabedoria para colocar isso em prática. E a pessoa que vive com inteligência é aquela que consegue não entrar em encrencas por vontade própria. Ele não se coloca em situações de riscos por vontade própria. Um dia eu e a Adria, a gente contratou um marceneiro e ele não foi correto com a gente no final, mas no início parecia que era. E a Adria comentou com ele, tá, mas vai conseguir fazer direitinho? Ele disse o seguinte: olha, dona Adria, se tem uma coisa que eu não faço é me colocar em situações de encrenca. Só que daí depois ele nos colocou em situação de encrenca, porque ele acabou não cumprindo, né? A gente pagou e ele acabou não fazendo. Então, mas a inteligência, a sabedoria é o quê? É o discernimento de não se colocar em encrencas por vontade própria. A gente já viu, né, alguns anos atrás, tinha um vídeo muito popular na internet de um pessoal que estava no início de uma cachoeira, de uma cascata, em cima das pedras. Tinha várias pessoas ali. Isso ali é uma situação que a pessoa se coloca em risco. E aí, de repente, como acontece nesses rios, veio uma água inesperada de cima e vários não conseguiram sair, foram levados, né, e caíram na ribanceira abaixo. Isso é
é entrar em encrenca, é não ter sabedoria. Outro dia eu estava vendo um filme, Operação Fronteira, muito bom, por sinal, tem na Netflix, recomendo vocês, né, hora de diversão aí, ver, porque é bem cruel o filme. Mas eles vão roubar, alguém já viu aqui a Operação Fronteira? É um bom elenco, viu? Um bom elenco, vale a pena. Com esse cara que fez o Batman por último aí, o Ben Affleck, né? Ben Affleck, o cara, enfim, um grande elenco, afinal, o filme. E eles vão roubar que se dane, vou dar o spoiler, vocês vão ver que é bom, né? Eles vão roubar um criminoso e a casa está cheia de dinheiro e alguém diz, mas a gente não vai conseguir levar tudo. Não, vamos levar o máximo possível. E eles colocam embaixo do helicóptero. E os caras dizem, não vai dar para atravessar, porque eles têm que atravessar os Andes, né? E o helicóptero vai ter que subir, não, ele vai explodir. E adivinhem, meus irmãos, eu não vou contar para vocês, mas eles levam o máximo de dinheiro. Veja o filme, muito bom. O máximo de dinheiro. Eles se colocaram em encrenca, eles não tiveram sabedoria. Eles tiveram inteligência, eles tiveram aptidão, eles tiveram tudo para ir lá e roubar o traficante. Eles tiveram como fazer, eles souberam, eles tiveram habilidade, mas não tiveram sabedoria para aplicar aquela habilidade toda. E o resultado é trágico, trágico. A terceira finalidade, meus irmãos, de Provérbios é que o sujeito saiba que há um modo de vida que é honrada e que traz honra. Verso 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Os termos justiça, juízo e equidade trazem a ideia de viver a vida com honra. De quem não busca vantagens, tem pessoas malandras. E a gente encontra malandros na vida. E a grande finalidade do livro de Provérbios, então, é que o sujeito saiba que existe um modo de vida que é uma vida honrada. De não buscar vantagens, de não explorar os outros, que não usa os outros, que não aplica a malandragem, que não quer levar vantagem, como se dizia nos anos 70 e 80, que você tem que levar vantagem em tudo. Até ficou conhecido como a lei do Gerson, cada jogador que fazia propaganda do cigarro, né? Você tem que levar vantagem. Para ele fumar um bom cigarro era levar vantagem. Para algumas pessoas ganhar dinheiro dos outros é levar vantagem. Lograr os outros é levar vantagem. Aplicar malandragem é levar levar vantagem, é viver boa vida. Mas Provérbio vai dizer o seguinte: há um modo de vida que é honrada e que traz honra. E a quarta finalidade de Provérbios é que o sujeito saiba que há um modo de vida que é visionária e que influencia o mundo ao redor. Irmãos, se a gente conseguir ver um modo de vida visionário que influencia a cultura e o mundo ao redor, nós estaremos cumprindo o livro de Provérbios, mas de modo honrado. E eu quero chamar a atenção aqui, o verso 4, para dar aos simples prudência, e aos jovens, no termo original, as crianças, né, conhecimento e bom siso, ou bom senso. Imagina uma criança ser ensinada a ter o bom senso, a ser visionária, a ver o futuro, é isso que ele está dizendo aqui. Então o termo prudência, ornar, significa viver de forma estratégica. É aquela pessoa que vê na frente. É aquela pessoa que antevê o que está por vir. É aquele que vê um objetivo e traça um plano de vida. E às vezes eu digo, né, para o pessoal que é preciso ter um plano de vida. Onde você quer estar daqui a um ano? Isso é importante. Né? O que eu quero estar fazendo daqui a um ano? Às vezes a gente vê uma pessoa de 10 anos atrás e a gente vê 10 anos depois ela ainda está com os mesmos problemas. A esposa lutando por problemas conjugais, a esposa lutando por um marido adúltero, a família lutando ainda contra a pobreza, a família lutando ainda contra o desemprego. 10 anos depois, a gente vê as pessoas estão enredadas com os mesmos problemas, lutando as mesmas lutas, e parece que não há uma evolução na vida delas. Essas pessoas é que não conseguem viver estrategicamente, elas não conseguem essa prudência. O que é a prudência? A prudência é ter um plano.
buscar saber o que fazer depois, viver em função de objetivo. Por isso que eu sempre eu gosto de ter um seguro de vida. Sempre gosto de ter. E agora, não queria dizer isso, padre, mas agora a gente não tem. Nesse exato momento a gente não tem. Né? Então eu não posso partir, não posso morrer. Eu tenho que ter o máximo de prudência possível. Então é sábio, porque se o marido morre, a esposa vai viver como? Principalmente aquelas que são dependentes, né, do marido. Então é sábio, é prudente o marido ter um plano, um seguro de vida para a esposa. É prudente. Então as esposas falem com seus maridos hoje ainda, tá bom? Hoje ainda. É prudente, isso é buscar saber o que vem depois, é viver em função também de um objetivo, de viver uma vida em sabedoria. E o bom senso, meus irmãos, aqui do texto, é saber ponderar. Saber o que é certo na hora certa, porque às vezes o certo não fica certo na hora errada. Então, meus irmãos, o certo é certo na hora... Claro, o certo sempre é certo, o errado sempre é errado. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa entender, que tem coisas que é certo, mas na hora certa. Essa semana me perguntaram sobre a mentira. Né? Quando é mentira e quando é mentira? Tem mentiras que não são mentiras. Biblicamente falando, há mentiras que não são mentiras. Por exemplo, um dia tinha um rapaz, um menino aqui no Sarandi, e eles tinham um mercadinho. E o pai e a mãe guardavam o dinheiro da semana sempre numa caixa, embaixo de uns produtos. E chega um assaltante e diz assim assalta, né? E os pais sempre dizem, isso aqui é nosso, aqui é a nossa reserva, isso aqui não pode não ser dito para ninguém. Na época não tinha esse negócio de Pix, de banco facilitado, estava mais difícil. E chega o assaltante, assalta o mercado e pega o dinheiro do caixa e eles perguntam, tá, tem mais alguma coisa? O menininho, tio, ali embaixo, ó. Ali embaixo. Por quê? Porque os pais ensinaram o seguinte, mentira é sempre mentira. E não é verdade que mentira é sempre mentira. Às vezes mentira é justa. Por exemplo, se o menino dissesse não tem mais nada, ele não estaria mentindo. Porque estaria protegendo o quê? A própria família. Por exemplo, aí alguém diz, não concordo, ele tinha que dizer e Deus que proteja. Tudo bem, mas vamos ao segundo caso. Um marido vê, um pai vê que a casa está sendo arrombada e ele esconde a mãe e a filha num quarto. E aí chega o assaltante e diz, tem mais alguém na casa? Se o pai falar, elas estão ali dentro, ele está pecando. Em nome de uma frase moralista. Porque o dever dele não é falar a verdade para o assaltante. O dever dele é mentir para o assaltante para proteger quem? A filha e a mulher, que é o bem maior. A maior missão dele é qual? Deus encarregou ele do quê? De proteger a sua mulher e a sua filha. Então, se ele falar, não tem mais ninguém, ele está o quê? Diante de Deus, honrando a missão que Deus deu para ele. Deus não disse para ele entregar a filha para ser violada e nem a esposa para ser violada. Deus disse para ele proteger a sua esposa a qualquer custo. Então ele não está mentindo. Eu sei que isso parece complicado para a nossa mente moralista, mas como as parteiras lá no caso de Moisés, né, que elas não falaram a verdade para o faraó. E Deus honrou elas, como um outro caso da Bíblia, como é a mulher do muro lá de Jericó, Raabe, que ela mentiu para os guardas e ela protegeu, escondeu os israelitas, né? E ela era uma espiã e colocava lá o fio escarlate, né? Para sinalizar quando era seguro e quando não era. Então, meus irmãos, tem coisas que são certas, mas na hora errada, ela pode ser errada, como isso que eu falei agora para vocês. Nunca, meus irmãos, a gente pode fazer as coisas
de forma moralista. Isso que o Provérbios vai ensinar. O bom senso é saber ponderar, saber o que é certo, na hora certa, usar a estratégia para o bem. E, acima de tudo, confiar na providência divina ao empreender a vida. E uma pessoa que vive assim, ela se destaca em meio aos outros. E para finalizar, eu quero dizer que Jesus viveu dessa forma. Jesus foi a melhor pessoa que existiu. Nunca ninguém teve um plano de vida tão grandioso. Nunca ninguém viveu uma vida tão grandiosa. Nunca ninguém viveu uma vida estrategicamente tão grandiosa. Nunca ninguém teve uma vida tão impactante. Nunca ninguém teve uma morte tão impactante. Na vida ele ensinou a vida eterna. E na sua morte ele salvou. E na sua ressurreição ele ressuscita quem nele crer. E ele cumpriu tudo. Ele cumpriu isso integralmente. E qual foi, digamos assim, o foco dele? O que motivou ele a isso? A vontade de Deus, os mandamentos do Senhor. Para finalizar, eu quero lembrar vocês dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos nós temos as famosas 2 tábuas. Do mandamento 1 ao 5, 1 ao 4, né? Desde o mandamento não terás outros deuses diante de mim ou além de mim, até lembra-te o dia do sábado, ele está falando da nossa devoção, do nosso relacionamento com ele, do relacionamento do sujeito com ele. Mas o mandamento 5, não matarás, honrarás pai e mãe, até o 10º, não cobiçarás nada do teu próximo. Essa tábua, esses mandamentos se referem à nossa convivência, a convivência do sujeito com o próximo, o seu relacionamento, como ele vai viver com o próximo, proteger a vida do próximo, honrar pai e mãe, não adulterar, né, ou ter, e o livro de Provérbios vai ensinar sobre o filho, sobre como tratar a esposa e como tratar as mulheres. E ele vai dizer: não olha para a mulher que perambula pela rua, não olha para a mulher que se oferece na praça, não casa com ela. E ele vai dizer: se apaixona por uma mulher, né? Ele vai dizer por uma jovem, se apaixona por ela, e depois ele vai dizer: cuida dessa mulher, protege essa mulher, e uma coisa que a gente não atenta muito, torna ela rica. Enriquece essa mulher, ou seja, enriquece com ela. Tem um plano de vida com ela, um plano de vida sábio com ela. Irmãos, é isso que os jovens, quando casam, precisam atentar e ser ensinados. E confie na providência divina. Mas tudo isso de uma forma íntegra, de uma forma correta, de uma forma que glorifique a Deus. Porque ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor, ele vai repetir isso algumas vezes, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Temer ao Senhor, ou seja, o que é temer? É viver uma vida devota ao Senhor, é considerar a vontade do Senhor, na nossa linguagem, é viver uma vida que glorifique a Deus. Este é o temor do Senhor, e é aí que está a verdadeira sabedoria, viver uma vida devocionalmente dedicada para a glória de Deus. Amém? Então é mais ou menos isso que eu quero transmitir para vocês ao longo dessa série, aos poucos, cuidadosamente, né, mas ensinar aquilo que a Bíblia ensina a respeito da vida sábia e de como aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa vida, para a glória de Deus. Amém?